Exame físico pediátrico. Definição. O exame físico do recém-nascido deve ser bem detalhado para identificar malformações e patologias. Antes da realização do exame físico, lavar as mãos com a técnica correta, aquecendo-as se necessário. Nunca se esquecer de resguardar a privacidade do paciente. Dentre os critérios necessários para o exame físico do recém-nascido, faz parte os seguintes itens em relação a medidas corporais e sinais vitais: comprimento, peso, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e pulso. Na avaliação do recém-nascido, deve-se observar a ictoscopia ou somatoscopia, aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, abdômen, genitália e membros. Ictoscopia ou somatoscopia. O médico utiliza apenas a visão para detectar anormalidades na fase de ictoscopia. Faz-se uma avaliação global do paciente, inclui inspeção, face, observar conformação, paralisias, facial e trigêmito, glândulas salivares, conformação do crânio, avaliar na pele, cor da pele clara, ictérica, cianótica, turgor, elasticidade da pele, habilidade de se esticar e retornar à força original, ocorrência ou não de descamação, presença de manchas, modificação da cor da pele sem aumento de relevo ou consistência, equimoses, extravasamento de sangue provocado por uma ruptura de vasos sanguíneos, hematomas, acúmulo de sangue em um órgão ou tecido após uma hemorragia, e lesões cortocontusas causadas por objetos contundentes e cortantes que causam feridas superficiais ou profundas, irregulares e retraídas, com bordos traumáticos que pode ocorrer no momento do parto. Icterícia neonatal, graduação da extensão da icterícia de acordo com as zonas de Kramer. Extensão da icterícia: grau 0, nenhuma; grau 1, face e pescoço; grau 2, tórax e dorso; 3, abdômen abaixo do umbigo até os joelhos; grau 4, braços e pernas abaixo dos joelhos e cotovelos; grau 5, palma das mãos e planta dos pés. Crânio e pelos, implantação, cor, tipo. Orelhas, forma, implantação do pavilhão auricular, secreção e ectoscopia. Olhos, verificar a esclera, conjuntiva, córnea, nistagmos, estrabismo, exoftálmia. Acuidade visual, pálpebra, ptose, infecções, pupilas fotorreativas. Nariz, forma, batimento de aleta nasal, aspecto da mucosa, secreções, obstrução, septo nasal. Boca, avaliar lábios, conformação do palato, se em ogiva, o fundo, fenda palatina, abertura na região do lábio ou palato ocasionada pelo não fechamento dessas estruturas, que ocorre entre a quarta e a 10ª semana de gestação. Fissura lábio-palatal, malformação congênita caracterizada por abertura ou descontinuidade das estruturas do lábio e ou palato, mais comum em meninas.
dentes ao nascimento, mais comum em meninas, anatomia da língua, freio lingual, anquilossia parcial ou língua presa e gengivas. Investigar alterações fenotípicas sugestivas de síndromes genéticas, analisando a cabeça, olhos, nariz, cavidade bucal, garganta e pescoço. Fronte proeminente. Alterações do dorso nasal, pregas epicântricas, pele na pálpebra superior que cobre o canto interno do olho. A prega vai do nariz até o lado interno da sobrancelha. Pode estar presente em crianças com síndrome de Down. Micro ou macrocrânia. Volume do crânio pode ser inferior ou superior ao normal, respectivamente. Hipertelorismo. Malformação do crânio do bebê que causa um afastamento excessivo dos olhos e das órbitas oculares. Orelhas de baixa implantação. Micrognátia. Deformação da mandíbula inferior, que é menor do que o normal. Protusão da língua. Pescoço alado, presente na síndrome de Turner. Observar. Posição dos mamilos, posição da inserção do cordão umbilical no abdômen. Verificar se tem 2 artérias e uma veia. Avaliar a genitália, região sacral em busca de fóveas, fossetas, tufos capilares, proeminências, mielo meningocele e manchas mongólicas. Avaliar membros, dedos das mãos, quirodactilos, dedos dos pés, pododactilos, palma da mão. Buscar a linha palmar transversa contínua, planta do pé, observar formato e pé plano. Posição dos pés em relação ao tornozelo, pés tortos congênitos. Pesquisar. Polidactilias, anomalia causada pela manifestação de um alelo autossômico variável dominante com expressividade consistindo na alteração quantitativa anormal dos dedos da mão ou dos pés. Sindactílias, anormalidades embriológicas que resulta na visível união entre 2 ou mais dedos das mãos ou dos pés. Dedos mais longos e mais curtos que o habitual. Verificar se as narinas e a região anal estão pérvias por meio de uma sonda fina introduzida delicadamente no orifício em busca de atresia de Coanas, falha no desenvolvimento da comunicação da cavidade oral posterior à nasofaringe e ânus imperfurado, má formação congênita na região ano-retal, em que o reto termina em uma bolsa cega e não se comunicando com o cólon, ou apresenta aberturas até a uretra, bexiga ou vagina, respectivamente. Aparelho cardiovascular. No aparelho cardiovascular, deve-se auscultar antenciosamente todo o tórax, observar visualmente e palpar o ictus cordis para identificar a presença de fremitos de origem cardíaca,
fazer a contagem da frequência cardíaca e avaliar o ritmo, palpar os pulsos femorais, observar também a ocorrência e intensidade dos sopros cardíacos. Ao realizar o exame físico do aparelho cardiovascular, deve-se observar cianoses, edemas, tamanho do fígado e reflexos hepatojugulares. Ictus cordis, localizado lateralmente à linha hemiclavicular esquerda, no terceiro espaço intercostal esquerdo no recém-nascido. Observação: a arritmia sinusal ou respiratória é normal na infância. A frequência cardíaca aumenta com a inspiração e diminui com a expiração. Frequência cardíaca, faixa etária no recém-nascido, a frequência média e o espectro da frequência cardíaca. Então, 6 meses, um recém-nascido vai ser a frequência cardíaca média de 145 batimentos por minuto e o espectro vai ser de 90 a 180 batimentos por minuto. No bebê de 6 meses, 145 batimentos por minuto e o espectro da frequência cardíaca de 105 a 185. Numa criança de 1 ano, um lactente de 1 ano, de 132 batimentos cardíacos, a frequência cardíaca média, no espectro vai ser de 105 a 179. Numa de 2 anos, vai ser de 120, a frequência cardíaca média, e o espectro vai ser de 90 a 150. Numa criança de 4 anos, o batimento cardíaco vai ser uma média de 108, e o espectro da frequência cardíaca vai ser de 72 a 135. Numa de 6 anos, vai ser de 100. A frequência cardíaca média vai ser 100 batimentos por minuto. E no espectro da frequência cardíaca de 65 a 135. 10 anos de 90 na frequência cardíaca média e no espectro vai ser de 65 a 130. Aparelho respiratório. Na avaliação do aparelho respiratório, deve-se avaliar a inspeção, a expansibilidade, simetria, fremito torácico ou toraco vocal, percussão, ausculta do tórax e contar a frequência respiratória. A inspeção. Avaliar forma, simetria, sinais de esforço, observar a forma, simetria, sinais de esforço respiratório. Se há triagem subcostal, intercostal e fúrcula. Tipo de respiração torácica, abdominal e paradoxal. Observar se ocorre cianose, batimento de aletas nasais, balancim toraco-abdominal, assincronia entre movimento do tórax e do abdômen no ciclo respiratório. Avaliar expansibilidade, simetria, femítrio torácico, a percussão, verificar o som claro, pulmonar, timpanismo e maciçez. A ausculta do tórax, avaliar murmúrio vesicular, ruídos adventícios, síbilos e estertores, frequência respiratória, contar a frequência respiratória do recém-nascido por minuto. A idade até 2 meses. A frequência respiratória máxima vai ser até 60 incursões respiratórias por minuto. Entre 2 meses e 12 meses, até 50 incursões respiratórias por minuto.
entre 1 e 5 anos até 40 e acima de 5 anos até 20. Abdômen. Na avaliação do abdômen, inspeção, ausculta, percussão e palpação. Na inspeção, forma do abdômen globoso, plano, escavado, tensão, avaliar o cordão umbilical, se tem 2 artérias e 1 veia. Na ausculta, avaliar os ruídos hidroaéreos, verificar peristaltismo. Percussão, avaliar o timpanismo, delimitação das vísceras e massas, sensibilidade, piparote, sensibilidade, piparote, matidez móvel e espaço de Traube. Palpação, ocorrência de visceromegália e massa palpável, anel e cicatriz umbilical, sensibilidade, massas, fígado, intestino, hérnia umbilical e inguinal. Região ano-retal. Inspeção, observar as nádegas, massas, tônus, fístulas anais, fosseta nasal, prolapso retal, entre outras protusões, pólipos, hemorroidas, coloração, secreção, dermatite perineal e ânus imperforado. Palpação, tumorações, toque retal e tônus de esfíncter. Genitália. Na avaliação da genitália, deve-se avaliar se é típica, masculina ou feminina. Deve-se identificar a normalidade da diferenciação sexual, se genitália ambígua, não identificar o sexo do recém-nascido, até que se faça uma avaliação posterior e tenha certeza. Às vezes é necessário exame cariótipo. Na genitália masculina, procurar testículos na bolsa escrotal e na região inguinal, analisar se há exposição da glande, se há epispádia ou hipospádia, o meato uretral externo localizado na face dorsal do pênis ou na face ventral do pênis, respectivamente. Na genitália feminina, observar se há sinéquia, aderência de lábios, hipertrofia de lábios vulvares ou de clítoris, comuns na hiperplásia congênita de suprarrenal. Membros. A pesquisa dos membros será realizada com pesquisa dos sinais de Ortolani e Barlow, para identificação de luxação congênita do quadril. O sinal de Ortolani da seguinte forma: o examinador irá segurar as coxas do recém-nascido delicadamente e realizar uma abdução do quadril enquanto move anteriormente o grande trocânter com 2 dedos. Observação. A manobra de Ortolani é o reverso da de Barlow. Avaliar. Formato dos membros, edema, hipoplásia, alteração dos membros dos pés ou das mãos, alteração durante a palpação das clavículas que podem ocorrer no parto, crepitação, fratura, pesquisar os reflexos de sinais neurológicos, buscar identificar hipertonia, hipotonia, movimentos anormais, reflexos tendinosos e cutâneo plantar, reflexos primitivos. A. Moro.
Com a queda súbita do paciente, amparada pelo examinador, ocorre a abdução e extensão dos membros superiores, seguida ou não de choro. Tônico cervical assimétrico. Rotação da cabeça enquanto a outra mão do examinador estabiliza o tronco do recém-nascido, analisa a extensão do membro superior, ipsilateral, a rotação e flexão do membro superior contralateral. Pressão palmar. Pressão da palma da mão, observa a flexão dos dedos. Pressão plantar. Pressão da base dos artelhos, observa a flexão dos dedos, desaparece aos 9 meses. Sucção reflexa. Então, na imagem letra A é o reflexo de Moro. A imagem letra B é o tônico cervical assimétrico. A imagem letra C é a pressão palmar. E a imagem letra D é a pressão plantar. Sucção reflexa. Realizar a estimulação dos lábios, avaliar a sucção vigorosa. Reflexo de busca. Estimulação na face ao redor da boca. Estimulação da face ao redor da boca. Avaliar a rotação em relação à tentativa de busca. Marcha reflexa. Inclinação do tronco do recém-nascido após a obtenção do apoio plantar. Irá observar o cruzamento das pernas, uma à frente da outra. Membros. Essa fase é marcada por um rápido crescimento e intenso desenvolvimento da criança. Logo, é necessário avaliar o cotidiano da criança, registrar suas adequações em relação à alimentação, sono, funções fisiológicas, além de investigar a relação do paciente com seus familiares. Período marcado de rápidas habilidades, linguagem e capacidade de aprendizagem a partir dos 3, 4 anos de idade. É necessário estabelecer um diálogo com a criança durante o atendimento médico. O exame físico é realizado desde o início, quando o paciente entra no consultório, avaliando-se o seu estado geral, grau de atividade de prostração, faces, desconforto respiratório, irritabilidade, choro fácil, cianose e edema. As demais etapas do exame físico geral são semelhantes ao abordado no exame do recém-nascido. Em lactentes, o início do exame é realizado em decúbito dorsal, avaliar o estado geral, aparelho respiratório e todos os sistemas possíveis. Posteriormente, o paciente ficará em decúbito ventral e observa os aparelhos e sistemas. Crianças maiores são capazes de responder comandos e o exame físico semelhante ao adulto. Avaliar cicatrização do corto umbilical, ocorrência
de exantema. Primeiras enfermidades: resfriado, gripe e febre, erupção dos dentes, reações a imunizações, avaliar a visão e a audição, avaliar comportamento, choro, irritabilidade, se é calmo, avaliação dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, escolar, observar estilo de comportamento, extrovertido, tímido. Várias curvas são utilizadas para estratificar o crescimento e desenvolvimento em percentis ou score Z. Quando é quantidade de desvio padrão acima ou abaixo da média. Em percentis ou score Z, quantidade de desvio padrão acima ou abaixo da média. Em 2000, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, lançou novas curvas de avaliação do crescimento da criança dos 0 a 5 anos em 2007. A faixa etária é de 5 a 19 anos. Para realizar a análise, basta correlacionar o peso com a idade, meses a anos, estatura e a idade, IMC vezes a idade, e anotar no cartão vacinal. E observar se as vacinas estão em dia. Ficha de acompanhamento do desenvolvimento. A data, marco do desenvolvimento, observação. As áreas em cinza correspondem a 95% das novas aquisições do desenvolvimento. Observação. Em crianças e adolescentes, a avaliação da adequação da pressão arterial, APA, é baseada na idade, sexo, percentil e estatura. Exemplos de curvas de avaliação do crescimento da criança de 0 a 5 anos. De menino e o de menina.